Olá, boa noite a todos e todas que nos assistem aqui pelo canal da Igreja Batista da Orla Oceânica. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e estou aqui para compartilhar mais uma mensagem das nossas séries que tem abençoado as nossas vidas, tem abençoado nossa igreja e todas as pessoas que nos acompanham. Nós estamos falando sobre missões. Qual é o lugar do outro na nossa atividade missionária, na nossa ação no mundo? Eu tenho para mim, meus amados irmãos e irmãs, que obra missionária só faz sentido se o outro estiver implicado, se a minha posição vier ao alcance da necessidade do outro. Caso contrário, nós estamos falando de alguma coisa de adesão, de busca de novos adeptos, de alguma coisa que não diz respeito à mensagem do Evangelho, que é a boa notícia do amor de Deus por toda a sua criação. Obra missionária não é fazer proselitismo, não é defender uma doutrina, não é defender um estilo de vida, mas é viver intensamente a graça de Deus como um retrato do amor de Deus por toda a criatura humana. Saiba disso, meu irmão, minha irmã. A melhor imagem de Deus que o próximo, que o teu amigo, que o familiar da tua casa, que aquele parente por quem você ora, que as pessoas mais pecadoras do mundo vão ter de Deus, é você. Você é o melhor retrato de Deus. E se você é uma pessoa raivosa, uma pessoa temperamental, uma pessoa que tem ânimo exaltado, preconceitos, etc., olha, essa é a imagem que as pessoas vão fazer de Deus, porque essa é a imagem que você passa. Se você é um servo do Senhor, uma serva do Senhor, precisa apresentar na sua vida os caracteres, né, do amor de Deus por toda a criatura. Senão, você está lançando uma mensagem vazia, vazia de significado. E hoje nós já estamos na segunda mensagem da série e nós gostaríamos que você acompanhasse essa passagem para que a gente possa aprofundar a nossa compreensão de que fazer missão ou fazer a obra missionária é fazer um movimento na direção do outro em suas necessidades, em suas condições concretas, reais de vida no mundo. Nós estamos já na segunda mensagem. Vou colocar aqui a apresentação e convido você a acompanhar esta reflexão até o final, a fim de colocar a sua vida à disposição do reino de Deus. A palavra de Deus, o tema da mensagem, aliás, para hoje, é por uma missão encarnada. Nós queremos falar sobre isso. O que é encarnar a missão de Deus na nossa vida? O que significa isso? O que precisamos fazer? O texto que eu escolhi para pensar nisso é o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 22, quando Paulo diz o seguinte: para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns ou salvar alguns. Olha que coisa impressionante. Paulo faz um esforço extraordinário e ele sabia de antemão que o resultado não seria exponencial, mas se houvesse pelo menos o resultado de uma pequena quantidade de pessoas tiradas da sua condição de perdido, tirados da sua condição de pessoas alienadas do amor de Deus, já teria valido a pena. Meu querido, minha querida, pense nisso. Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. O que caracteriza a obra missionária cristã, meus amados irmãos e irmãs, é o anúncio anúncio da mensagem do Evangelho de forma clara e compreensível a todas as pessoas
que estão à nossa volta. É isso que faz com que a obra missionária ganhe significado, ganhe relevância, quando a mensagem do Evangelho é apresentada de forma clara, de forma compreensível, àquelas pessoas que nós queremos alcançar, às pessoas que estão, para quem nós estamos direcionando não só a palavra, mas também o nosso exemplo de vida. O apóstolo Paulo afirma aos coríntios que ele colocou a sua vida totalmente dedicada a fazer com que a mensagem do evangelho fosse compreensível, fosse facilmente conhecida para as pessoas com quem ele se relacionava, para as pessoas do mundo, principalmente as pessoas do mundo gentil, não as pessoas do mundo judaico, não aqueles que já deveriam ter um conhecimento teológico a respeito da graça e do amor de Deus, da vinda do Messias, da promessa divina de salvar a toda e qualquer criatura humana. Mas era preciso que as pessoas que não faziam parte do contexto cultural do Velho Testamento aprendessem o significado da mensagem de Jesus, porque Jesus, sendo o Verbo encarnado de Deus, aquele enviado do Pai, precisavam conhecer a esse Jesus, o grande autor e consumador da fé. A afirmação de Paulo, então, permite que a gente tire uma conclusão. A conclusão é a seguinte: a maneira de tornar a mensagem mais clara e compreensível para o outro é encarnando a mensagem na nossa própria vida. Como é que você vai fazer com que as pessoas da sua casa entendam o Evangelho, aceitem o Evangelho? Como você vai fazer com que seus colegas de trabalho aceitem o Evangelho, compreendam o Evangelho? Como que você vai fazer com que as pessoas da sua comunidade, do seu bairro, aprendam um pouco mais da graça de Deus? É através da sua própria vida. É encarnando a mensagem que você prega à vida que você tem. Paulo disse isso no versículo 23, no capítulo 9 de 1 Coríntios. É exatamente o versículo seguinte ao texto que lemos no início desta mensagem. Ele diz o seguinte: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. É isso que nós somos. Nós somos coparticipantes do Evangelho. Nós somos o Evangelho vivo para as pessoas que não conhecem a mensagem de Jesus, a mensagem do amor de Deus. Não adianta nada eu falar que Deus ama toda a criação se eu alimento ódio no meu coração, se tem sentimentos que não combinam com a mensagem do Evangelho, o gesto perdoador de Deus, a misericórdia do Senhor, a compaixão divina. Se minha atitude não está afinada com esse modo de ser de Deus, em que o Evangelho traz a nós essa informação, olha, gente, a nossa pregação não serve de nada. Serve de muito pouco, porque a palavra de Deus diz que até as pedras clamam, não é mesmo? Mas é como se pedras estivessem falando, não tendo referência nenhuma de vida. Paulo, nesse texto, assume que teve que abrir mão de muitos dos seus hábitos, de muitos dos seus costumes, de muitas das suas tradições, para colocar a sua vida a serviço da proclamação da mensagem da graça. O que é que você tem que abrir mão daquilo que você tem como preconceito, daquilo que você tem até como alguns valores tradicionais da sua vida, para fazer com que o Evangelho seja facilmente ou mais facilmente acessível às pessoas que não creem? O que é que você tem que abrir mão de costumes, de hábitos, de tradições, para fazer com que o Evangelho chegue até aquelas pessoas que você ama?
Paulo foi capaz de adaptar-se. Olha que palavra interessante. Ele foi capaz de adaptar-se às diversas circunstâncias por perceber que Deus manifesta seu amor por toda a criação de diversos modos. Não só daquele modo com que ele foi alcançado, mas de diversas formas. O Espírito de Deus tem uma infinidade de possibilidades de agir no coração das pessoas e fazer viva a mensagem proclamada pelo amor de Deus. Então, é a maneira como nós encarnamos, a maneira como nós vivemos o Evangelho na nossa vida, que envolve aí esse modo de Deus levar essa mensagem às pessoas. Como que elas vão ver isso? Não é papel da gente, não é papel da gente converter alguém. Nosso papel é viver o Evangelho, é colocar em prática os valores do reino de Deus na nossa vida e assim vivermos de uma maneira que glorifique ao Senhor. A encarnação da mensagem do Evangelho em nossa vida, meus amados irmãos e irmãs, envolve uma certa integridade, ou a nossa vida por inteiro, envolve o nosso compromisso com os valores do reino de Deus. E a mensagem que pregamos consiste essencialmente nos valores que orientam a vida no reino de Deus. Não é a vida na igreja, na vida de uma religião, mas naquilo que Jesus veio anunciar como algo que vem até nós, que é o reino de Deus, a maneira como Deus cuida da gente. Quais são os valores do reino de Deus? Você conhece quais são os valores do reino de Deus? Eu anotei pelo menos 6 valores aqui, que são muito importantes para a nossa vida como cidadãos e cidadãs do reino de Deus. O primeiro e mais importante valor é o amor. Depois nós encontramos a justiça. Também tem o perdão, tem a alegria, a paz e a esperança. São valores do reino de Deus. Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versos 17 e 18, diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Amém, meus irmãos? É assim que a gente prega o Evangelho. A gente prega o Evangelho mais vivendo do que falando. É claro que falar é importante. A gente precisa aprender a dar respostas sobre a razão da nossa fé. Porque da maneira como a gente vive, certamente alguém vai perguntar: por que você é uma pessoa tão diferente? Por que você é desse jeito? Por que você ama dessa maneira? Por que você cuida das pessoas e da natureza dessa maneira? E aí a gente tem que saber dar as respostas de nossa fé. Nós, meus amados irmãos e irmãs, não temos o direito de escolher onde, quando ou como iremos viver o Evangelho. Nós já sabemos isso. Devemos ser cristãos onde? No mundo. Nós devemos ser cristãos quando? Em todo o tempo. E nós devemos ser cristãos de que modo? Com integridade, com inteireza de coração, envolvendo todas as nossas relações e todos os nossa identidade, nossa condição de pessoa. Uma espiritualidade missionária, como nós falamos na primeira mensagem, essa espiritualidade que nos leva a nos mover na direção do outro, também deve ser encarnada. Não é só aquele momento dizendo para Deus que você vai orientar as suas práticas devocionais, religiosas e de espiritualidade para a direção da obra missionária, mas é preciso que a gente encarne, transforme esta mensagem em vida, na nossa própria vida. Quais são as implicações
que a obra missionária envolve na vida da gente, que precisam ser encarnadas no nosso dia a dia. Quais são as implicações da missão que encarna a mensagem do Evangelho no mundo? Eu queria apontar 3 implicações aqui. A primeira implicação é que não existe recompensa para você. Ela não é remunerada, meu irmão, minha irmã. Não espere recompensa por viver como um cristão no mundo. Não espere elogio, não espere exaltação, nem espere nenhum tipo de recompensa por viver como um cristão no mundo. Quem assume a responsabilidade de encarnar a mensagem do Evangelho no mundo, experimenta algo que é uma libertação de si. Na verdade, quem está ganhando com isso somos nós mesmos, por termos a consciência tranquila de vivermos de um modo que glorifica a Deus. O anunciador do Evangelho se liberta de sua compreensão equivocada sobre a própria condição humana, que é egoísta, que busca recompensas sim, que quer remuneração, que quer títulos, que quer elogios. Isso, meus amados irmãos, não pertence ao anunciador. É a nossa condição de viver. Viver de modo digno do Evangelho. É isso que precisamos aprender. Precisamos aprender a nos tornarmos solidários ao outro nas suas dores e nas suas alegrias. É isso que nós precisamos fazer. Lá em Lucas capítulo 14, versos 13 e 14, diz Jesus assim: mas quando der um banquete, quando você fizer uma coisa boa por alguém, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Ou seja, convida gente destituída, gente humilde, gente que precisa, gente carente da graça de Deus. Feliz, diz Jesus, feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá no dia da ressurreição dos justos. Amém? Não espere recompensa. Meu querido pastor, minha querida pastora, meu querido diácono, diaconisa, você que está servindo ao Senhor, meu querido evangelista, minha querida evangelista, você que é crente há tantos anos, não espere recompensa por ser uma testemunha do Evangelho. A recompensa virá sim. Tem recompensa, claro que tem, não é? Mas é lá no dia da ressurreição dos justos. Aqui nesta vida, não espere elogios. Aliás, Jesus dizia isso: ai de vós, quando todos os homens vos elogiarem, porque assim fizeram os nossos antepassados aos falsos profetas. Eu não quero essa honra. Eu não almejo esta honra. O que eu almejo é ver a graça de Deus encarnada no mundo, as pessoas sendo alcançadas pelo amor divino e tendo suas vidas transformadas. E se o meu exemplo de vida, se a minha maneira de viver puder influenciar a decisão das pessoas, tanto melhor para mim, porque eu sei que eu estou atingindo o objetivo do Senhor, o propósito de Deus para a minha vida. Em segundo lugar, a segunda implicação desta encarnação da mensagem do Evangelho na vida é aquela coisa da prioridade. Qual é a prioridade da gente como cristão no mundo? A prioridade é o outro. Então eu diria para você, priorize os interesses do outro. É o outro em suas necessidades, em seus interesses, em suas aspirações, que deve mover a nossa ação como cristãos no mundo. Nenhuma igreja deve fazer campanha de missões para poder alcançar mais adeptos para o seu hall de membros. Não é essa a finalidade. A finalidade é atender as pessoas nas suas angústias, nas suas dores, nas suas aspirações, nos seus desejos mais profundos. É fazer com que as pessoas se sintam realizadas. É promover o bem-estar na vida de todas as pessoas.
desfrutar a dignidade humana, meus irmãos e minhas irmãs, só é possível quando todas as pessoas têm acesso aos mesmos direitos, às mesmas condições de vida. Não adianta nada a gente falar de perdão e amor do Pai para quem está passando fome, para quem sofre violência, para quem vive despatriado. É algo que a gente precisa repensar na nossa maneira de agir quando falamos do amor de Deus a gente destituída dos seus direitos fundamentais. As bênçãos de uma vida transformada pela graça só vão ser plenamente experimentadas diante da mensagem de esperança de que todas as aflições, todas as injustiças, toda desigualdade será superada diante da graça de Deus. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ser anunciadores da justiça e do amor de Deus a quem está destituído de tudo, quem está desprovido de qualquer garantia, de qualquer paz, de qualquer sinal de esperança no mundo em que vivemos. O apóstolo Paulo, ele dizia que nós precisamos aprender a lidar com aquelas pessoas que estão passando por momentos de vulnerabilidade. Romanos 15:1 já começa dizendo isso. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Precisamos cuidar dos mais vulneráveis, daqueles que sofrem as aflições desse tempo. Em terceiro lugar, a terceira implicação da encarnação do Evangelho na vida é a gente servir ao outro. Tornar-se um missionário é exatamente tornar-se um servo do outro. Então, meus amados irmãos, a implicação é aquela que nos leva, que nos induz, que nos interpela a ser um missionário que serve no mundo. Não um missionário que serve numa entidade missionária. Claro que eles têm a sua importância, eles têm o seu valor dentro da proposta da obra missionária da entidade que o envia. É claro que é preciso enviar obreiros e obreiras para o mundo inteiro, mas aqui onde nós vivemos também precisamos de missionários. E quem é o missionário? O missionário é aquele que é enviado. Enviado para quê? Para servir ao outro, para estar a serviço do outro. Ser um anunciador da mensagem do Evangelho não quer dizer se tornar alguém que vai obrigar os outros a aceitar a minha mensagem, a aceitar aquilo que eu prego. O papel do cristão como missionário que serve é de ser uma testemunha, de ser um exemplo. Não é ser um guerreiro invasor do território dos outros. Não é ser alguém que vai como um soldado, para um miliciano, um militante, para poder tirar o outro à força da condição em que se encontra, mas servir ao outro nas suas necessidades e, acima de tudo, servir como um exemplo de alguém que foi alcançado pela graça. Não esqueçamos que o tema da liberdade é o principal tema da obra missionária. Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 13, diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Precisamos aprender a servir. Servir é a obra missionária mais importante a ser realizada no mundo. É claro que não esquecemos a proclamação, mas a proclamação que não é acompanhada de atitudes e de disposição de colocar-se a serviço do outro é uma mensagem vazia. Para a gente concluir essa palavra, pense no seguinte:
para que o evangelho se torne de fato a boa notícia de grande alegria para o outro, é preciso que os seus anunciadores levem em consideração as condições concretas de vida que o outro vive. Para você falar de uma boa nova de alegria para alguém que sofre, é preciso que ela esteja bem em sintonia com o sofrimento desta pessoa. Jesus, ele é o maior exemplo da encarnação. Aliás, ele é o encarnado de Deus. Ele encarnou a missão de Deus no mundo de forma plena. Ele colocou a sua vida integralmente a serviço das pessoas. Por isso que para nós, ele é o paradigma, ele é o modelo, ele é o exemplo do que é viver de forma encarnada no mundo. Marcos capítulo 10, verso 45, Jesus deixou essa palavra para nós. E se ele fez isso, quem somos nós para pensarmos em algo diferente? Diz a palavra de Deus assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quero convidar você a colocar a sua vida a serviço do Senhor, a serviço da obra missionária, a fazer esse deslocamento de si para ser alguém que serve ao Senhor para o bem-estar do próximo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado pelo teu cuidado, teu amor e teu carinho. Guarda-nos, ó Deus, para que nós nos tornemos exemplos, verdadeiras testemunhas do teu amor e da tua graça. Que por onde a gente passar, as pessoas vejam em nós reflexos do teu amor, reflexo da tua compaixão, da tua misericórdia, do teu perdão, Senhor, da maneira que o Senhor tem de amar a cada criatura e fazer com que este mundo possa ser transformado pela nosso exemplo, pela nossa instrumentalidade nas mãos do Senhor. Nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos chegando ao final da nossa mensagem de hoje. Quero deixar um convite para você. Um convite, anota na sua agenda aí, dia 18, próximo domingo, às 18 horas, teremos um encontro de confraternização no nosso novo espaço. Vamos conhecer o nosso novo espaço. Vamos ali estar juntos e juntas, conversando, dialogando e nos confraternizando, nos abraçando novamente na retomada de nossa jornada presencial. Nós estamos nos dirigindo para a Rua Paulo César 150. Anote esse endereço, Rua Paulo César 150, ali no bairro de Icaraí, Niterói, atrás do Instituto Abel. Você é o nosso convidado especial, leve sua família. Não será um culto, será uma confraternização. Nós queremos conhecer o espaço, explorar o espaço e rever uns aos outros, porque tem tempo que a gente não se vê junto, né? Que a gente não se reúne. Eu estou com muita vontade de abraçar os irmãos e irmãs, e isso vai acontecer no dia 18, para a glória do nosso Deus. Então, fica aqui o convite para que você e a sua família estejam conosco no próximo dia 18, às 18 horas, na Rua Paulo César 150, bairro Icaraí, atrás do Instituto Abel, no nosso novo espaço. Amém? Deus o abençoe ricamente. Um bom fim de domingo para a glória de Deus.